Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre Copa do Brasil e Sul-Americana, com os jogos que faltavam e que aconteceram ontem, quinta-feira. Na Copa do Brasil também já tivemos os sorteios para as quartas de final e já eu trago para você os confrontos, hein? Antes, falando sobre Sul-Americana, o Bahia entrou em campo no jogo válido pela segunda fase da competição. No jogo de ida, perdeu por 1-0, você se lembra? E ontem, no jogo de volta, não tomou conhecimento de que o Melgar estava em campo e goleou por 4-0. Bahia classificado à próxima fase da competição. Agora, nas oitavas de final da Sul-Americana, o Vasco da Gama encara o Defensa e Justicia da Argentina. Enquanto isso, o Bahia joga contra o União Santa Fé. O time do Rio de Janeiro decide em casa, enquanto que o Bahia vai decidir como visitante. Falando sobre Copa do Brasil, nos jogos das oitavas de final que aconteceram ontem, o Grêmio voltou a vencer o Juventude, 1-0 e classificação garantida. Enquanto isso, o Palmeiras jogou em casa contra o Bragantino e já contava com uma vantagem considerável. Venceu por 1-0 e conseguiu a classificação tranquila à próxima fase. No sorteio realizado hoje pela manhã na sede da CBF no Rio de Janeiro, os confrontos foram definidos. Tem Flamengo e São Paulo jogando de novo. Lembrando que há pouco tempo o São Paulo goleou o Flamengo por 4-1 no Maracanã. Cuiabá e Grêmio fazem o segundo confronto. O terceiro jogo envolve Internacional e América Mineiro. E o Ceará encara o Palmeiras. Lembrando que agora também não teremos mais sorteios na Copa do Brasil e este sorteio de hoje definiu também as chaves da competição. Portanto, quem passar de Flamengo e São Paulo encara o vencedor de Cuiabá e Grêmio. Do mesmo modo, quem passar de Ceará e Palmeiras encara o vencedor de Inter e América Mineiro. A torcida pediu e Tite convocou. O técnico da seleção brasileira chamou Pedro, do Flamengo, para integrar o grupo da seleção brasileira para os duelos contra Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, nos dias 13 no Morumbi e 17 de novembro em Montevidéu. O jogador rubro-negro será opção para Neymar, que sofreu lesão na semana passada e não deve ter condições de jogo contra os venezuelanos. Entretanto, o astro do Paris Saint-Germain não foi cortado, de olho no confronto contra os uruguaios. Viajando agora para o Rio de Janeiro, o Botafogo anunciou a contratação do técnico Ramon Dias. O alvinegro anunciou a contratação ontem, quinta-feira. O argentino chega a General Severiano para suceder o recém-demitido Bruno Lazzaroni. O novo comandante assinou até o final de 2021 e chega ao Rio de Janeiro amanhã, sábado, para definir aí os últimos detalhes e fechar o acordo com o Botafogo, mas já foi anunciado. O experiente técnico argentino é o novo treinador do Botafogo, Ramon Dias. Grave este nome, torcedor botafoguense. A gente pega o avião mais uma vez e agora vai para a Argentina para falar mais uma vez sobre o estado de saúde de Maradona. Horas depois de dizer que Maradona passa bem e que não terá sequela neurológica por conta de cirurgia no cérebro, o médico do ídolo argentino Leopoldo Luque voltou a falar sobre o estado de saúde. Desta vez, ele revelou episódios de confusão e disse que a internação deve durar mais alguns dias. Abre aspas, vimos que no pós-operatório Diego teve episódios de confusão. Juntamente com os médicos de terapia, associamos isso a um quadro de abstinência, fecha aspas, afirmou o médico de Maradona, que ainda está internado, se recuperando da cirurgia que fez no cérebro nesta semana. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no final de semana pelo Brasil. Neste sábado, o Atlético Paranaense recebe o Fortaleza na Arena da Baixada. A bola rola às 18 horas. Mais tarde, às 19, é a vez de o São Paulo receber o Goiás no Morumbi. O Atlético Goianiense joga contra o Corinthians no Estádio Olímpico em Goiânia, às 9 da noite. O Vasco da Gama recebe o Palmeiras em São Januário no domingo, às 16 horas. Mesmo horário para Inter e Coritiba no Beira-Rio. No estádio Nabi Abichedid, às 18h15, é a vez de o Bragantino receber o Santos. No mesmo horário tem jogão, Atlético Mineiro e Flamengo, no duelo na parte de cima da tabela. O Bahia recebe o Botafogo também às 18h15 na Arena Fonte Nova. E às 8h30 da noite é a vez de o Fluminense receber o Grêmio no Maracanã. Mesmo horário para Ceará e Sport no Castelão. Lembrando que esses são os jogos da primeira rodada do retorno, a 20ª da competição.
Na tabela de classificação, o líder é o Internacional com 35 pontos. Também tem 35 o Flamengo. O Atlético Mineiro aparece em terceiro com 32. Fluminense também tem 32. São Paulo 30 e Santos 30 fecham o G6. Em sétimo lugar, o Palmeiras tem 28, Grêmio 27, Sport e Fortaleza 24, assim como o Corinthians, que aparece na segunda parte da tabela em 11º lugar. O Ceará tem 23 pontos, Atlético Goianiense 22, Botafogo 20, Bahia e Vasco 19 pontos. No Z4, Coritiba 19, Bragantino também 19, Atlético Paranaense 16 e Goiás Lanterna 12 pontos. A gente se encontra na segunda-feira com muito mais por aqui. Excelente final de semana e até a semana que vem. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.